Podemos começar? Bom dia, então, meus irmãos e amigos que nos assistem agora, que nos veem pelo canal Portal de Luz, pela Rádio Portal de Luz e por outros canais de divulgação que nós estamos agora, nesse momento de pandemia, utilizando para divulgar a mensagem de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Então, ficamos muito felizes em mais um dia de palestra pública, mesmo de forma virtual, através do grupo caritativo São Francisco de Assis. Sejam todos bem-vindos à Casa de Francisco, ainda que virtualmente. Nós vamos dar início às nossas atividades da manhã de hoje, com o nosso amigo que está bem distante de nós, geograficamente falando, mas unido pelos corações, não é? Pelo seu coração e pelo nosso, através da mensagem do nosso querido Mestre Jesus. Então, é com muita alegria que nós passamos a palavra para o nosso irmão Delson, que se encontra na capital paulista, para que ele possa iniciar as nossas atividades da manhã de hoje com o exórdio, ou seja, a leitura preparatória para as nossas atividades. Seja bem-vindo, Delson, é com você. Bom dia, Ivaíta, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Portal de Luz, você que nos acompanha aí pela rádio, pelo Facebook, pelas mídias da Rádio Portal de Luz. É um momento de agradecermos a Deus, né, pela oportunidade, a Jesus, pela oportunidade que estamos tendo nessa manhã, de estarmos interagindo juntos com mais essa lição que Jesus nos deixa através do seu Evangelho. E como diz, todos os trabalhos nossos, nós temos que pedir permissão para a espiritualidade. Nós vamos aqui fazer uma explanação, fazer uma pequena leitura do livro Vinha de Luz, do capítulo 35, onde Emmanuel traz para nós o pensamento de Jesus através do seu evangelista Lucas, que diz assim: "Que pedes? Louco, esta noite te pedirão tua alma." Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 20. E Emmanuel nos traz dizendo isso: que pedes a vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que lhes não cedem, ou lhes não cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforços. Os tolos reclamam divertimento sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, olvidando as necessidades dos outros. Essencialmente considerando, porém, tudo isso é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia, sim, cautelosamente, o plano de teus desejos. Que pedes à vida? Não te esqueças de que, talvez nessa noite, pedirá ao Senhor a tua alma. Então, veja, meus amigos, meus irmãos, a profundidade dessa mensagem nos trazida pelo Espírito Emmanuel, através das mãos abençoadas do nosso querido Chico do Amor Xavier. Essa mensagem que Emmanuel extrai do pensamento do Lucas, né, o evangelista de Jesus, nos convidando aí a refletir, nos convidando a buscar um aprendizado sobre a reflexão daquilo que nós estamos pedindo, daquilo que nós estamos fazendo, da nossa existência na Terra.
Então, ele vai pontuando cada frase dessa com bastante amor, com bastante, onde nós possamos prestar bastante atenção, porque cada frase, ela nos traz um sentido de nos ajudar, nos ajudando na reflexão do porquê estamos aqui. Então, nesse sentido, nós temos que saber o que é que nós estamos pedindo a Deus, porque nós somos eternos pedintes. Nós pedimos mais do que agradecemos, mas às vezes nós, por falta desse conhecimento, nós pedimos coisas que não são cabidas a nós, porque Deus não nos vai dar alguma coisa que são nociva à nossa saúde espiritual. Então, Emmanuel traz aí a questão dos ambiciosos, que reclamam reserva de milhões. Isso nós podemos refletir na riqueza do mundo, que serve para ser distribuída a toda a sociedade de uma forma em geral, através do trabalho, através da indústria, todos os segmentos onde deve ser direcionado essa verba, esses milhões. Mas, infelizmente, ainda pelo atraso moral em que vivemos na sociedade, há aqueles também que querem tudo, como diz o nosso amigo, e ele diz assim: farinha pouco, nosso pirão primeiro. Então, veja que isso é o símbolo do egoísmo. Outras vezes, nós ouvimos alguns irmãos que ainda pensam da seguinte forma: cada um por si, Deus por todos. Então, isso é um símbolo do egoísmo que ainda impera dentro de nós. Precisamos trabalhar esse sentimento para a libertação da nossa consciência. Mais à frente, Emmanuel pontua também a questão dos arbitrários, que solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Ou seja, fechamos os nossos olhos para as dificuldades dos nossos irmãos. Pensamos só no nosso grupo de família. Esquecemos que somos irmãos espirituais. Somos famílias espirituais. Reclamos vaidosos, louvores, aqueles que querem aplausos, querem poderes. Os invejosos exigem compensações que lhe não cabem. Em vez de rejubilarmos com a alegria dos irmãos, na conquista daquilo que lhes são úteis, nós, às vezes, o invejamos. E isso Emmanuel vai pontuando frase a frase. Os despeitados que solicitam considerações indébitas. Os ociosos que pedem prosperidade sem esforços. E aqui também Emmanuel nos deixa um ensinamento maravilhoso para o trabalho. O nosso trabalho é aquele que nos dignifica, é que faz com que a gente evolui moralmente e espiritualmente. Então, assim, nós temos essas lições, mas não devemos esquecer do que estamos aqui para também prestar contas. Não prestar conta do outro, mas prestar conta de nós mesmos. Aqui nessa passagem, no finalzinho, Emmanuel remata dizendo: não te esqueças, talvez nessa noite pedirá ao Senhor a tua alma. Isso é muito importante, porque nos remete a outra passagem, onde aquele homem desejou aumentar o seu celeiro para depositar ali os frutos da terra, para viver uma riqueza, para viver, melhor dizendo, uma aposentadoria farta, onde ele pudesse estar regados por essa satisfação de poder, de ter. Mas naquela mesma noite ele recebeu a visita do Senhor, onde ele deveria deixar a vida na terra. Ou seja, nós preocupamos no ter, nós preocupamos muito no ter as coisas, mas nós temos que preocupar no ser individual, no ser coletivo, nessa alma que pensa, que age, que trabalha, nessa alma que é incorruptível e é indestrutível. Essa é a finalidade da nossa proposta
para o nosso aprendizado. E assim, nesse momento, agradecendo essas reflexões nos trazidas pelo Espírito Mensageiro, Emmanuel, através do querido Chico, nós vamos, nesse momento, pedindo permissão à espiritualidade para dar por iniciado o nosso trabalho, a explanação e a leitura do Evangelho, para que a nossa expositora esteja intuída, esteja protegida pelo seu mentor, pelos amigos espirituais, na proposta de trazer esses ensinamentos para todos nós. Nós te pedimos, Jesus, a permissão, para que assim possamos, nesta manhã, iniciar a palestra pública que está sendo transmitida através da Rádio Portal de Luz, e agradecendo a todos os amigos que nos prestigiam com a sua audiência. Agradecemos a Jesus com a prece nos ensinada por ele no Sermão do Monte. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra e nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Colocai também na mesa dos nossos irmãos. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque é teu o reino, o poder e a glória, hoje e por todo sempre. Assim, vamos passar a palavra para nossa irmã Ivaíta, para que ela possa dar prosseguimento na palestra desta manhã. Graças a Deus. Bem, nós queremos agradecer imensamente o nosso irmão Delson, que somente por uma letra não tem o nome do meu pai, que é Derson. Agradecer profundamente por essa reflexão inicial que nos prepara para o Evangelho e já convidá-lo para ficar conosco para o momento das perguntas e respostas. E aí a gente aproveita e lembra as pessoas que, por um acaso, quiserem fazer alguma pergunta, nós, eu e Delson, estaremos à disposição logo após a exposição do Evangelho, logo após o estudo do Evangelho. Estaremos à disposição para refletirmos juntos a respeito das questões. Não para responder, não é? Nós não temos a pretensão de responder, porque somos aprendizes do Evangelho, assim como todos, mas para refletirmos a respeito dessas questões que, por um acaso, possam ser colocadas. Então, meus irmãos, meus amigos, a proposta de estudo da manhã de hoje é do capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, o item 11, Esquecimento do passado. Esse é um tema bastante emblemático, que tem provocado bastante polêmica, até mesmo entre nós espíritas. Imagine entre os não espíritas que não compreendem a necessidade desse véu que é colocado, graças à providência divina, para que nós possamos esquecer temporariamente tudo que fomos, tudo que fizemos em existências pretéritas, com o objetivo único, o objetivo de nos auxiliar, de nos ajudar, de nos amparar, não é? Junto à nossa nova jornada, junto à nossa nova empreitada reencarnatória, uma vez que, se nós lembrássemos de tudo que fomos e de tudo que os outros, aqueles outros que caminham conosco nessa jornada, essa jornada seria para nós muito mais difícil, muito mais penosa, muito mais complexa. Em relação a isso, nós queremos nos reportar a um trecho do Evangelho, e, na verdade, esse texto, Esquecimento do Passado, é um texto autoexplicativo, né? Estava me debruçando sobre ele alguns dias atrás e estava percebendo o quão ele é autoexplicativo.
ele praticamente não precisaria que alguém fizesse, pontuasse nenhuma outra explicação, não fizesse nenhum acréscimo, porque ele é muito explicativo. Ele, por si só, ele se explica. Mas, como é de nossa responsabilidade refletir um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre o assunto, é isso que tentaremos fazer na manhã de hoje. Não sem utilizar, obviamente, alguns trechos do texto base, não é? Que são trechos importantíssimos para que possamos compreender essa emblemática posição do nosso Criador, essa decisão de fazer com que nós esqueçamos o que nós fomos em outras existências. Então, nesse capítulo, no 5º capítulo do Evangelho, no item 11, nós encontraremos no 2º parágrafo o seguinte texto: frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se reconhecesse nelas as pessoas a quem havia odiado, talvez o ódio despertaria outra vez no seu íntimo. De qualquer modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem tivesse ofendido. Então, por esse trecho aqui, nós relembramos, é pertinente que relembremos que todos nós, antes de aqui aportar através do nascimento carnal, nós fazemos, junto com os nossos mentores espirituais, nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório. E esse planejamento reencarnatório contempla necessariamente a convivência com aquelas pessoas, muitas que nos são caras, que são afinizadas com os nossos pensamentos, mas também com aquelas pessoas, por necessidade nossa e por necessidade delas, também com aquelas pessoas com quem tivemos ou temos ainda grandes dificuldades de convivência. São aquelas pessoas com quem nós precisamos, nós devemos urgentemente administrar, eu diria, as animosidades que foram estabelecidas em outros momentos de convivência. E aí nós imaginamos o seguinte cenário: como seria a convivência com essas pessoas com quem tivemos relacionamentos difíceis, complexos, dolorosos, muitas vezes? Como seria essa convivência com essas pessoas se de imediato, quando olhássemos para ela, nós relembrássemos de absolutamente tudo que nós já vivemos em outras existências? Muitas vezes são aquelas criaturas que nos trouxeram grandes embaraços, não é? Chegando às vezes às vias de fato, não é? Chegando às vezes ao ponto de retirar a nossa vida física ou nós a deles. Então, imaginemos que quando nós iniciamos, por exemplo, um relacionamento afetivo, não é? Com todo o amor, com todo o carinho, com todo o planejamento para um futuro, de repente nós olhássemos para essa pessoa e víssemos nela aquele algoz do passado, aquela pessoa que nos levou à derrocada, moral, financeira, espiritual, ou aquela pessoa com quem nós tivemos tantas desavenças, tantas animosidades, tantos conflitos, que chegamos mesmo ao ponto de um tirar a vida física do outro. Como seria essa relação? Como nós poderíamos enfrentar uma vida inteira, conjuntamente, se nós identificássemos esse inimigo do passado prontamente,
assim que nós estivéssemos diante dele. Era impossível. Da mesma forma, quando nós recebêssemos pela porta da maternidade aquela criaturinha linda, não é? Cheia de alegrias, aquela criatura que nos desperta sentimentos fraternais, maternais ou paternais, sentimentos que são inigualáveis, não é? Os nossos filhos. Quando olhássemos para o berço e víssemos nele um inimigo terrível do passado. Como esse amor maternal ou esse amor paternal poderia se externar e poderia perdurar se nós identificássemos prontamente esse inimigo. Nós sabemos que não temos essa condição ainda. Não temos essa condição de olhar para o inimigo com a certeza de que ele foi um inimigo do passado e dizer, eu vou amá-lo. Apesar dele ter sido inimigo, eu vou amá-lo. Não temos essa condição ainda. E é exatamente por isso que Deus, misericordiosamente, permite, não é? Estabelece, na verdade. Isso é um estabelecimento, é como uma lei. Estabelece que nós não lembremos quem foi aquela criatura. Então, nós vamos amar profundamente aquela criatura com quem nós tivemos calorosos conflitos no passado. Mas vamos amar profundamente como filho, como esposo, como irmão, como mãe, como pai, como amigo, não é? Vamos amar e vamos diluindo aos poucos com a nossa convivência, especialmente nós que somos cristãos de qualquer denominação religiosa. Nós sabemos que uma das orientações, uma das exortações do Cristo é que nós nos amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Então, é preciso que nós estabeleçamos essa máxima crística como uma máxima que irá nortear a nossa vida, mesmo diante daquelas pessoas que nos provocam certos repúdios, certos conflitos internos, porque nós sabemos também, e o Evangelho já nos lembra em outra passagem, que nós precisamos amar os nossos inimigos, mas amar os inimigos é diferente de esquecer o que o inimigo nos faz. Porque o esquecimento é algo cerebral, é algo mental. Se nós não tivermos nenhuma doença degenerativa mental, nós não vamos esquecer, mesmo que espiritualmente. Quando chegarmos próximo a essa pessoa que nos trouxe tanto conflito, às vezes uma grande desgraça familiar, não é? Uma grande perda, uma grande dor. Quando chegarmos próximos a essa pessoa, certamente haverá uma luzinha que se acenderá internamente. E nós não teremos o mesmo amor, não é? Não teremos o mesmo carinho por essa pessoa, como temos, por exemplo, com aquela que só nos fez bem. Isso é natural. Mas o Evangelho também nos recomenda que, até para com essas pessoas, principalmente com elas, não é? Nós possamos desejar todo o bem possível. É a nossa forma de perdoar aquele que nos ofendeu, ou aquele a quem ofendemos no passado. É desejando todo o bem possível, é se alegrando com tudo de bom que acontecer a essa criatura. E também, ao contrário, não nos alegrarmos com o mal que acontecer a essa mesma criatura. Então, ainda seguindo o Evangelho, alguns trechos do Evangelho, nós vamos encontrar uma pérola aqui, quando nós encontramos o seguinte trecho: o homem traz consigo, ao nascer, aquilo que adquiriu.
nasce como se fez. Cada existência para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se é punido, é porque fez o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio. E o texto continua. Então, às vezes, nós nos preocupamos muito, nós vemos dentro da própria doutrina espírita, muitas pessoas querendo saber, desejosas de saber o que foi no passado, ou o que o seu companheiro fez no passado, ou foi no passado. Não importa. O Evangelho vem nos lembrar nitidamente, não é? E toda a literatura complementar, não é? Joana de Ângeles, em várias de suas obras, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros autores renomados, que são verdadeiros referenciais para nós, eles vêm nos trazer essa mensagem, a de que nós não devemos nos importar com o que fomos, ou com quem, ou o que foi aquelas pessoas do nosso convívio. Mas, ao contrário, procuremos observar as nossas tendências, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas inclinações. Quando nós observamos com toda tranquilidade, com toda serenidade, com toda disciplina, tudo que nós sentimos, todas as nossas tendências, nós vamos identificando aos poucos, o que nós realmente somos, ou quem nós realmente somos. E isso é para sempre? Quer dizer, se somos assim, se ainda temos desejos e tendências e inclinações, digamos que equivocadas do ponto de vista do Evangelho, do ponto de vista da correção, do ponto de vista da moralidade, isso é para sempre? Não. Nós sabemos que nós vivemos em evolução. Nós sabemos que existe a lei de progresso, está lá no Livro dos Espíritos, é uma das leis morais, a lei de progresso. Nós fatalmente iremos progredir. Alguns com uma velocidade maior, pela sua determinação, pela sua disciplina, e alguns um pouco mais lentamente. Mas todos nós, como diz aquela famosa música do movimento espírita, um dia todos nós seremos anjos, não é? Um dia todos nós evoluiremos a ponto de não nos preocuparmos mais com o que fomos, com o que aquelas pessoas que estão ao nosso derredor foram, etc. Não há necessidade disso. Lembrando também, e o Evangelho faz questão de nos lembrar isso, que esse esquecimento do passado, ele é temporário, não é? E mais, ele é tão temporário que muitas vezes, quando nós estamos no repouso físico, nós, em contato com o plano espiritual, nos recordamos do que fomos. Recordamos com quem convivemos, recordamos com aquelas pessoas com quem nós tivemos alguma dificuldade no passado, recordamos. Infelizmente, graças à nossa infelizmente, ainda inferioridade espiritual e o nosso peso material, porque nós vivemos ainda num mundo em que o nosso perispírito é muito pesado, é muito grosseiro, quando retornamos do desdobramento do sono, nós esquecemos o que vivemos, com quem estivemos, não é? E muitas vezes, melhor que seja assim, né? Porque muitos de nós nos esquecemos de que naquele momento, um pouco antes do momento em que nós devemos nos entregar ao sono, não é? E que nós retornamos ao grande lar, é importante que a gente lembre que a gente exercita a morte todos os dias. Retornamos ao grande lar todos os dias,
cada vez que nós dormimos. Cada vez que o nosso corpo está em repouso, através do sono, nós estamos em exercício da morte. E muitos de nós esquecemos de nos entregar em prece antes desse momento de retorno temporário, retorno rápido ao grande lar. E, às vezes, nos encontramos com aqueles nossos inimigos, com aquelas criaturas que não querem a nossa evolução, o nosso crescimento, com aquelas pessoas sim, estão sem corpos, mas são pessoas, com aquelas pessoas que ainda estão equivocadas, ainda estão distantes da luz. Mas, enfim, nós, todos os dias, praticamente, nós estamos em contato com esses irmãos espirituais com quem convivemos em experiências pretéritas muito próximas há pouco tempo. E mais, quando nós realmente passamos para a dimensão espiritual, voltamos definitivamente ao grande lar, nós sim voltamos a lembrar quem fomos, o que fizemos, quais foram os nossos equívocos, o que deixamos de fazer aqui, qual foi o bem que nós deixamos de fazer, porque a isso nos linka com outro momento importantíssimo do Evangelho, que diz que não basta não fazer o mal, porque para não fazer o mal é muito fácil, é só você ficar quieto. Você não faz mal a ninguém, você fica quieto. Não exige nenhum trabalho, nenhum sacrifício, nenhuma disciplina. Mas o Evangelho nos lembra, e toda a literatura espírita nos lembra que isso não é suficiente. Além de não fazer o mal, é preciso que façamos todo o bem possível, todo o bem que estiver ao nosso alcance. E nós responderemos pelo bem que nós deixamos de fazer. Não responderemos apenas pelo mal que cometemos, mas também pelo bem que tivemos a oportunidade de fazer e não o fizemos. Nós, no Livro dos Espíritos, meus irmãos, nós vamos encontrar uma questão muito interessante a esse respeito, que normalmente nos grupos de ESD, não é, nós ouvimos essa pergunta sendo formulada, obviamente, de outra forma, mas com o teor idêntico. É a questão 397 do capítulo 7º, que tem como título Retorno à Vida Corporal. Na questão 397, Kardec questiona os seres imortais da seguinte forma: nas existências corporais de natureza mais elevada do que a nossa, essa nossa que estamos vivenciando aqui, ainda no mundo de provas e expiações, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? E os grandes mestres, os nossos queridos amigos da espiritualidade maior respondem sim. À medida que o corpo se torna menos material, o homem recorda melhor. Mas é importante lembrar que nós recordaremos mesmo quando estivermos já no plano espiritual definitivamente, nós recordaremos apenas o que for importante inicialmente para o nosso crescimento, para a nossa reeducação, para a nossa transformação moral e espiritual. Porque quando retornamos à pátria espiritual, nós retornamos para nos preparar na nossa casa, na nossa verdadeira casa, porque é lá a nossa verdadeira casa, e nós esquecemos disso muitas vezes, né? Nós nos preparamos para voltar ao corpo físico quantas vezes nós tivermos necessidade para evoluir.
E se nós ainda estamos habitando um planeta de provas e expiações, que ora está em plena ascensão para um mundo de regeneração, estamos vivendo a grande transição planetária, eu diria que agora, de forma corporificada, nesse momento pandêmico, não é? Se nós ainda estamos vivendo nesse mundo de provas e expiações, é porque certamente, quando desencarnarmos, nós não teremos ainda a condição de saber de todos os detalhes, não é? De quem fomos, o que fizemos, a não ser aquilo que realmente nós precisarmos para planejar a nossa próxima encarnação. E volto a dizer, se ainda estamos aqui nesse mundo, é porque nós precisaremos de muitas outras encarnações, de muitas outras experiências na carne. Porque essas experiências na carne só deixarão de serem necessárias quando nós alcançarmos a condição de angelitude. O que falta muito, 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 não é? Se considerarmos a escala dos mundos, não é? Didaticamente estabelecida pelo insigne codificador da doutrina espírita. Mas é interessante nós fazermos uma ponte, um link, com esse momento que nós estamos vivendo agora. Imaginemos que, se nós recordássemos de tudo que fomos no passado, como seria essa convivência agora, que está exigindo de nós um retorno para o nosso convívio familiar de forma mais próxima, não é? Eu tenho duas amigas queridas que admiro bastante, não é? Uma é Denise Lino, na Paraíba, outra aqui é a nossa querida Sandra Borba, que diz o seguinte, elas dizem o seguinte, uma diz uma parte e a outra complementa, que nós não devíamos falar de isolamento social, mas que nós estamos vivendo agora uma experiência de retiro espiritual prolongado, e Sandra Borba acrescenta, e produtivo. Imaginemos que, se nós estivéssemos nesse retiro espiritual prolongado e produtivo, lembrando de absolutamente tudo que fizemos ou de que fomos vítimas, não é? Daquelas pessoas que convivem conosco, como estaria sendo essa convivência? E aí nós lembramos que o espírito Camilo, que é o mentor espiritual do nosso querido Raul Teixeira, lá no livro Minha Família, o Mundo e Eu, faz uma definição, dá uma definição de família assim, sui generis, singular no mínimo. Ele diz que a família é a miniatura da humanidade. Olha que coisa simples, singela, mas profunda, não é? Por que a miniatura da humanidade? Na humanidade, nós encontramos, na humanidade de forma geral, na grande sociedade de forma geral, nós encontramos uma tipologia social extremamente variada. Nós encontramos psicopatas, pervertidos sexuais, pessoas ligadas à drogadição, pessoas extremamente egoístas, pessoas extremamente vaidosas, orgulhosas, mas encontramos pessoas benévolas, pessoas que estão se preocupando em evoluir, em crescer, em auxiliar, em amparar, pessoas caridosas. Não é assim? Nós encontramos na sociedade aí fora pessoas de todo tipo. Pois bem, dentro do nosso lar, pois bem, como diria Ariano Suassuna, eu adoro essa expressão de Ariano, pois bem, encontramos no nosso lar uma amostra, uma miniatura de tudo que encontramos aí fora.
porque nós estamos comprometidos com espíritos de toda ordem. Nós somos, segundo a tipologia espiritual estabelecida no livro dos espíritos, nós ainda somos espíritos de terceira ordem, não é verdade? Ainda temos, ainda permitimos, ainda deixamos que os nossos maus instintos, que as nossas más tendências aflorem com muito mais facilidade, com muito mais intensidade do que as nossas boas características. Por isso é que nós somos espíritos de terceira ordem, muitas vezes caminhando, permeando um pouquinho ali pela categoria dos espíritos, pela ordem, não é? Pela segunda ordem dos espíritos, que são aqueles espíritos que já se encontram no caminho do bem. Mas, dentro do nosso lar, nós estaremos e estamos agora muito mais convivendo com essas pessoas que têm essas características, inclusive nós mesmos. Nós temos essas características. É importante que nós nunca nos coloquemos diferentes daqueles que convivem conosco. Nós erramos, nós nos equivocamos, erramos com eles, eles erram conosco. E é exatamente por isso que estamos juntos, nesse caldo, né, espiritual e moral, para que possamos aprender uns com os outros. Aprender a paciência, a benevolência, não é, o exercício da caridade, da paciência, do perdão, porque dentro da convivência familiar é possível que é necessário, aliás, é imprescindível, aliás, que nós estejamos no exercício do perdão cotidianamente. E aí nos faz lembrar, nesse momento, aquela orientação de Jesus, não é? Quando questionado por Pedro, quantas vezes deveria perdoar aos seus irmãos de caminhada. E Jesus nos diz, assim, com toda sabedoria iluminada de um Cristo, não é? Que nós não devemos, Pedro pergunta se deveria perdoar 7 vezes. Jesus redargue, né, dizendo que nós não devemos perdoar 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. O que significa, metaforicamente, não é, que nós devemos perdoar todas as vezes que forem necessárias. Então, é nesse exercício hoje que nós estamos dentro do nosso lar, com mais aproximação com os nossos familiares, tendo a oportunidade de perdoar todos os dias, lembrando que eles também têm a mesma oportunidade conosco de nos perdoar, porque do jeito que eles se equivocam conosco, nós nos equivocamos com eles. Também estamos tendo a grande oportunidade de ter paciência. Ter paciência. E aí nós lembramos que quando nós pedimos a Deus paciência, Deus nos dá a oportunidade do exercício da paciência. Ou seja, nos dá a dificuldade. E nós estamos tendo as dificuldades cotidianas, diárias, constantes, permanentes. As grandes oportunidades de sermos pacientes. Então, meus queridos irmãos, aproveitemos esse momento de pandemia para retornarmos verdadeiramente para o nosso seio familiar, uma vez que estávamos afastados, desgarrados da família, cada um vivendo por si, preocupando-se tão somente com as suas necessidades, com as suas dificuldades, muitas vezes em casa, na mesma mesa, não é? Compartilhando de uma ceia, não é? De um alimento, de um momento de alimentação, mas cada um no seu celular. E aí a gente poderia perguntar, mas e hoje? Nesse momento em que precisamos estar mais em casa, não é que precisamos estar sempre em casa, muitos de nós precisamos ainda sair,
para trabalhar, para exercer nossas atividades, para ir ao supermercado, para ir ao médico, precisamos. Mas o retorno ao lar e a permanência neste lar tem sido muito maior, não é? Aí a pergunta poderia ser o seguinte, eu já estou adiantando uma possível pergunta, mas se nós estamos no lar agora com mais intensidade, com mais frequência, nós não podemos também estar com mais frequência usando as redes sociais? Não podemos estar cada um no seu celular, no seu tablet, no seu notebook? Sim, é verdade, podemos. Mas nós que compreendemos esse momento, nós espíritas, que estudamos o Evangelho de Jesus, que estudamos toda a obra do Pentateuco Kardeciano, a Revista Espírita, que estudamos, por exemplo, aqueles livros de Manuel Filomeno de Miranda, que foram psicografados por nosso querido Divaldo Franco, que falam assim com muita propriedade da transição planetária. Nós que assistimos seminários, palestras, participamos de grandes eventos já, aqueles que já estão na doutrina há um pouco mais de tempo, como eu, já participamos de muitos eventos, já trabalhamos em muitos eventos, já ouvimos muitas palestras, muitos depoimentos, então nós sabemos da importância de estarmos vinculados verdadeiramente aos nossos familiares nesse momento. Não estarmos vinculados somente fisicamente. Precisamos nos vincular espiritualmente a essas pessoas. Aliás, esse é um momento ímpar de investimento espiritual. Nunca nós que estamos jornadeando aqui há cerca de meio século, ou há um pouco mais de meio século, e os que estão a menos que isso, preferencialmente, nunca tivemos uma oportunidade tão grandiosa como essa, para nos aproximarmos da nossa família, para evoluirmos juntos, sem nos preocuparmos, nos preocuparmos com o que fomos ou com o que eles foram no passado. O passado não importa. Nós estamos tendo a grande oportunidade de um recomeço agora, de começar uma nova experiência para que nós possamos fazer uma nova colheita lá na frente. Esse é o momento da plantação. E esse já é um momento tardio, uma vez que nós estamos vivenciando esse momento cheio de dúvidas, esse momento desafiador, que é o momento da pandemia. Aproveitando já esses últimos instantes, não podemos deixar de lembrar, nós temos sempre feito isso nas nossas explanações. Lembremos, meus irmãos, nós espíritas temos uma grande responsabilidade nesse momento. O momento de mostrar para as famílias, ou de orientar, de consolar, de confortar as famílias que estão tendo as suas perdas, entre aspas, familiares, não é? As pessoas estão retornando ao grande lar, e muitos estão retornando sem saber absolutamente nada do que está acontecendo do ponto de vista espiritual, como também seus familiares. Cabe a nós, nesse momento, sermos a luz para essas pessoas, orientarmos, lembrando que a morte não existe, não é? O corpo físico, sim, se destrói, o corpo físico, sim, aqui fica, mas em espírito continuamos vivos, e a possibilidade do reencontro é uma realidade comprovada. Nós nos reencontraremos, sim, no momento específico, no momento que for necessário e no momento que estivermos preparados para isso, contanto que os nossos laços sejam laços realmente de uma família espiritual, realmente sejam laços
fraternos, amorosos. Então, meus irmãos, vibremos na cura, vibremos na paz, vibremos no equilíbrio, vibremos na amorosidade, na generosidade. Nós estamos tendo, mais uma vez, né, a palavra oportunidade, também única, de estarmos sempre em oração. Nós ouvimos sempre, né, dos nossos amigos oradores, nas nossas casas espíritas, as orientações de que nós precisamos estar mais próximos da oração, mais conectados com a espiritualidade superior. Mas nós sabemos das nossas indisciplinas, né? Das nossas dificuldades em seguir essas orientações. E agora, de vez em quando, nós estamos tendo pedidos, solicitações de amigos, de familiares, de conhecidos, de colegas de trabalho, para que nós possamos adentrar em correntes de preces, de oração, em benefício, em favor, intercedendo por amigos que estão sofrendo em UTIs, em leitos de hospitais, e principalmente por aqueles que não estão tendo nem a oportunidade de chegar em um hospital. Muitos estão desencarnando sem a oportunidade de ter uma assistência médica. Nós sabemos que nada disso é por acaso. Nada disso é por acaso. Estamos num período da grande transição e aqueles que estiverem, eu costumo dizer, brincando aqui em casa, que estiverem na lista para voltar ao plano espiritual, voltarão. E nós, espíritas, precisamos estar preparados para isso. Nós estudamos tanto, nos preparamos tanto, então nós precisamos nos preparar para a chamada morte, ou desencarne, como nós falamos, como nós denominamos. Precisamos estar preparados para o desencarne. Não somente para o nosso próprio desencarne, mas para o desencarne dos outros, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos. Vamos nos entristecer, vamos chorar, mas não vamos nos desesperar, porque nós sabemos que a vida não inicia no berço, nem finaliza no túmulo, graças a Deus. Nós sabemos, mais do que qualquer outros irmãos de outras hostes religiosas, nós somos sabedores de que a vida continua, estuante, bela. E com essa certeza de que a vida continua, nós deixamos essa mensagem. Sejamos a luz para todas as pessoas que estão jornadeando e enfrentando essa epidemia nesse momento. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, deixando essas reflexões na manhã de hoje, nós convidamos a todos, nesse momento, para que possamos agradecer a Deus com uma prece de encerramento, lembrando que eu e Delson estaremos logo após a prece, estaremos à disposição para possíveis perguntas, se por um acaso houver necessidade. Então, faremos uma prece breve, porque depois é possível que faremos outra. Vamos agradecer, então, a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui jornadeando nessa experiência maravilhosa que estamos vivendo agora, que é esse momento de transição planetária. Fica conosco, Jesus querido, nos fortalece, nos encoraja, para que possamos ter a compreensão de que somos os teus ceareiros, somos a luz do mundo, assim como tu disseste. E como tal, sendo a luz do mundo, nós temos a obrigação de levar esse archote de luz, de iluminação, de compreensão, de reflexão, de consolo e de conforto para todos os que necessitarem nesse momento. Sê conosco, Jesus querido, hoje e amanhã,
e por todo sempre. Graças a Deus. Muito bem. Cadê o nosso amigo Delson? Estou aqui, Vaíta, estou aqui deliciando aí. Você não sabia que você, eu não disse inicialmente, mas fiquei surpresa. Por causa de uma letra, você não tem o mesmo nome do meu pai, que já está na pátria espiritual. Ele é Derson. Derson. E você, Delson. Que interessante, não é? Interessante. Nós temos alguns amigos... Muito bem. Eu estou retransmitindo aqui na página do meu Facebook, nós temos alguns amigos participando aqui. A Eunice Teixeira, a Marília Silva, que lhe manda um abraço a todos. Nós temos o amigo Fuede Quintal, lá de Minas Gerais, de Santa Luzia, e ele já faz uma pergunta aqui pelo meu Face. Eu vou estar lendo aqui e fique à vontade para você responder aí, depois a gente continua aí. Ele pergunta Bacana. Assim, por causa da Covid, se uma pessoa desencarna, não poderia acontecer a interrupção de um processo de resgate? Neste caso, como fica a outra parte, a que permanece encarnada desse processo de resgate? Muito bem. Primeiro, eu gostaria de retribuir o abraço carinhoso para todos que nos veem, que nos acompanham, e iniciar a resposta, que deve ser continuada por Delson, para o nosso amigo, como é o nome dele mesmo, Delson? É o Fuede Quintal, lá de Santa Luzia, Minas Gerais. Opa, mineirinho, muito bem, adoro Minas Gerais. Muito bem, meu amigo. Você pergunta se alguém que desencarna vitimado pelo Covid não estaria interrompendo um resgate, é isso, Delson? É mais ou menos isso o resumo? Na verdade, meu querido, quem desencarna vitimado pelo Covid já está cumprindo o seu resgate, não é? Como dizíamos há pouco tempo na nossa explanação, só irão voltar para a pátria espiritual vitimados, não é, pelo novo coronavírus aqueles que já estão vibracionalmente associados, ligados a essa pandemia. Então, não há motivo da gente se preocupar com o resgate que ele poderia ter. Nós não sabemos que tipo de resgate essa pessoa teria que fazer, e nem sabemos se é um resgate. Pode ser perfeitamente uma grande prova que ele mesmo Deu uma travada. Bom, enquanto o Ivaí problemas... voltou, né? Voltou. Então, todos os que estão retornando ao grande lar, estão retornando por um motivo. Não se preocupe. E, além disso, estão sendo todos atendidos. Não é? Nosso querido irmão Divaldo já deu essa informação, já passou essa informação para nós e muitos outros amigos, não é? Do plano espiritual já repassaram essa informação. Todos eles estão sendo atendidos de acordo, obviamente, com a sua situação, com o seu estágio espiritual. Muito bem, dando sequência à pergunta dele, ele diz, como fica a outra parte, a que permanece encarnada deste processo de resgate? Bom, os familiares, né? Continue, Delson. Pelo que eu entendi, ele está falando daquele que permanece encarnado, permanece encarnado deste processo de resgate. Deixa eu ler direito aqui para entender. Como fica a outra parte, a que permanece encarnada deste processo de resgate? Eu acho que essa outra parte ele passa por um laboratório de experiências maravilhosas, né? Porque muitas das vezes a gente pensa que o espírito ele tá num leito de hospital, totalmente entubado, sem aquela vida que a gente chama de vida própria, né? sem poder dar essa manifestação, mas ali é um aprendizado. Olha quantas energias estão movimentando em torno dele. Não só o amor daqueles médicos, daqueles enfermeiros, daqueles atendentes dos hospitais que estão ali cuidando dele, mas principalmente dele, que está ali espiritualmente, entre, né?
entre a pátria espiritual e a Terra, nesse intercâmbio. É nesse momento que ele está refletindo muito mais. Mas ele complementa aqui, o encarnado é o meu inimigo? Bom, aí nós não podemos dizer, né? Nós não podemos fechar com uma verdade absoluta para dizer que esse encarnado é o nosso inimigo ou não. Nós sabemos que nós temos amigos e inimigos em ambos os planos da vida, porque o espírito ele não santifica simplesmente com a passagem desta para a outra vida, para o plano espiritual. Então, o espírito ele vive aquilo que ele realmente praticou na sua vivência encarnada. Então, mas independente de qualquer coisa, o nosso processo de desprendimento é de amor, é de vibração, é nesse momento nos unir, como bem falou a nossa querida Ivaíta, porque esse processo para nós é maravilhoso. É um processo que nos ensina. Enquanto muitas pessoas estão desesperadas por esse afastamento social, isso a mídia está provando aí quando se abre um shopping, quando se abre um parque. Nós, espíritas, que às vezes debruçamos sobre a doutrina para estudar um pouco, nós estamos um pouco mais tranquilos, serenos, porque nós sabemos que nada é por acaso. Tudo que está acontecendo é um efeito de uma causa que nós até desconhecemos. Não é isso? Então, eu vou passar a palavra para a nossa amiga Anaíta, para que ela possa, Ivaíta, para que ela possa complementar aí. E, desde já, agradecendo o nosso Fê de Quintal com essa pergunta tão importante e interessante para as nossas reflexões. Há alguma outra pergunta, meu irmão? Agradecer aqui pelos esclarecimentos. O Fê, de lá de Minas. Ah, tá. Tem alguma outra pergunta, não? A não ser no Face da rádio aí, que tá com o Roberto, os meninos aí. Vamos ver aí, Roberto, se você consegue entrar. Oi, Roberto. Coitado, ele não está conseguindo falar. Como é que ele poderia passar para nós essa pergunta? Está pedindo para a gente esperar. Então, enquanto a gente aguarda, quero pedir você que participa aí pela minha transmissão no meu Facebook, se tiver alguma pergunta aí, você possa fazer para que a gente dê andamento aqui, nesse aprendizado maravilhoso dessa manhã com a nossa companheira Ivaíta. Ela que expôs muito bem a questão do esquecimento do passado, e que eu acho interessante quando ela falou que nós, às vezes, temos essa de buscar coisas do passado, quando o passado ele é importante porque ele nos trouxe até aqui, nos integrando esse presente, que é hoje. Hoje é a oportunidade que nós temos. Agora, nossas ânsias é saber quem fomos no passado. Mas para saber quem nós fomos no passado, é interessante descobrir as nossas tendências. Que tendência nós temos hoje? Porque é essas tendências que nos vai direcionar para aquilo que fomos no passado, para trabalharmos essas tendências que nós temos. Bom, aqui chega outra pergunta, e eu vou estar fazendo aqui. Trabalhe o perdão, independente dele, para que ele faça a passagem, se tiver chegado a hora, e você tranquiliza seu coração. Na realidade, é um complemento daquilo que nós falamos, a resposta para o nosso amigo Fede, quem manda é a Marília. Marília é minha esposa, né? Ela que manda essa um abraço, Marília. Um abraço para você. Muito prazer em conhecê-la virtualmente, assim mesmo que não veja. E aí, Roberto, tem alguma coisa? Tá ruim, viu? Quando saberemos que já estamos no mundo de regeneração? Chegou a minha voz agora? É a pergunta de... Saiu a imagem, né? Estou lendo a pergunta. Quando saberemos que já estamos no mundo de regeneração? Meu amigo Nizário, segundo os estudiosos, não é? Os mais estudiosos do que nós, nós estamos no mundo, é preciso fazer um paralelo. O mundo de provas e expiações, o mal predomina. O mal é predominante. No mundo de regeneração,
o bem ainda não é predominante, mas nós estaremos convivendo o mal e o bem de forma a se identificar com muita facilidade quem está do lado de quem. Porque, infelizmente, hoje nós transitamos ainda entre o fazer o bem e o fazer o mal. Nós mesmos, nós que estamos pregando o Evangelho de Jesus, muitas vezes estamos em queda. Muitas vezes ainda fazemos o mal. Né? E aí nós nos reportamos àquele momento em que Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, dizia, eu quero fazer, com as minhas palavras, obviamente, eu quero fazer o bem, mas sempre que quero fazer o bem, é o mal que eu faço. Ou seja, ele ainda estava nesse processo de dificuldade, né? Nesse processo de combate, não é? Ele com ele. Nós estamos vivendo esse momento aqui. Mas, quando nós estivermos regenerados, porque não adianta falar em planeta de regeneração sem falarmos em pessoas regeneradas. Quem faz o mundo de regeneração somos nós. Então, nós estaremos num planeta de regeneração quando nós estivermos regenerados. Quando nós não estivermos mais associados, não é? Ligados à vingança, a ódio, à violência, só para citar a corrupção, só para citar alguns dos males que nós vivenciamos nesse mundo de provas e expiações. Então, quando nós estivermos nesse estágio, nós estaremos no mundo de regeneração. Não depende do mundo em si, não depende do planeta, depende de cada um de nós. Nós precisamos nos regenerar para que o mundo seja, a Terra seja, finalmente, um planeta de regeneração. Cuidemos nós, portanto, da regeneração de cada um de nós. Eu não tenho nada a ver com a regeneração de Delson. Esse é um trabalho dele, nem de Roberto, por exemplo, nem de Marília, que acabei de conhecer. Nós não temos nada a ver com isso, nós não temos como impor a regeneração deles, mas nós temos como impor a nossa regeneração. A minha regeneração, eu tenho como trabalhá-la, tenho como me obrigar a trabalhar essa regeneração. Então, quando eu estiver regenerada, na verdade, eu já estarei, mesmo aqui ainda, caminhando nesse momento, eu já estarei no mundo de regeneração. Eu estarei regenerada, né? Enfim, é mais ou menos isso, Amizário. Um grande abraço. Meus queridos, estão me ouvindo, né? Estamos. Tem umas perguntas aqui que chegaram aqui pela rádio, umas 3 perguntinhas. E como um bom degradado que a pátria do Cruzeiro recebeu, eu vou insistir na transmissão. E teve tanto problema hoje pela manhã. Então, vamos lá. Tem um amigo nosso aqui, o Marcelo, de Nova Descoberta, mandou uma pergunta aqui na rádio, dizendo o seguinte: meu filho de apenas 3 anos tem verdadeira rejeição sobre mim. Como o Espiritismo pode me ajudar? É uma situação delicada, mas que o Espiritismo realmente tem como ajudar, e muito nessa situação. Não ajudar no sentido de retirar essa rejeição, mas no sentido de orientar a você que essas rejeições normalmente são rejeições provocadas por animosidades do passado. Normalmente são reencontros de pessoas que tiveram muitas dificuldades de relacionamento em outros momentos. E como ele tem apenas 3 anos, ele ainda não está com a reencarnação, digamos que completa, é preciso que você dê muito amor, muito carinho, mesmo que ele rejeite esse amor, insista, faça você a sua parte. Dê todo o amor possível, tudo que você puder dar de amor, não estou falando de coisas materiais, eu estou falando de atenção, de carinho, de abraço,
de companheirismo. Faça tudo isso, porque logo, logo, à medida em que ele for crescendo e a sua reencarnação for se consolidando, essa rejeição, essa animosidade também irá se diluindo. O tempo irá diluir, contanto que você tenha a paciência e a compreensão para que você seja o pai amoroso, generoso, carinhoso que esse filho precisa. Você não sabe o que foi que fez com ele. E é melhor que não saiba. O que importa é o que acontece daqui para frente. E o que acontece daqui para frente, o que acontecer deve ser muito amor. É o que eu posso dizer, meu amigo. Então, corroborando com a nossa amiga Evaíta, a resposta desse nosso querido ouvinte, aqui em São Paulo eu fui a uma palestra de um querido expositor, que chama Mário Mas, e ele abordou exatamente esse assunto dessa pergunta, quando ele disse que, às vezes, quando identificamos que dentro do nosso lar, nós temos um espírito dessa natureza, mais difícil, que às vezes foi nosso inimigo no passado, mas o que fazer? Então ele diz que desde que esse espírito receba essa oportunidade desse novo corpo, que o pai tem que colocá-lo nos braços, tem que balançá-lo, esse serzinho nos braços, tem que dar um trato com o melzinho da chupeta, porque ainda que ele não venha consertar essa reparação em uma só encarnação, ele traz esse espírito para mais próximo dele, para a compreensão dele, para diminuir essas divergências que esses dois espíritos vão conter durante a encarnação. Eu acho que requer muito cuidado, muita oração, procurar levar esse espírito, que é um espírito, não importa se o corpo tem tenra idade, mas é um espírito, ou melhor, tem uma idade bem jovem, mas é espírito. Vamos levar para ser evangelizado, vamos apresentar Jesus para esse espírito, porque é o mecanismo que nós temos de reparação para esta alma. Então, fica aí, meu irmão, um abraço para você. Espero que a gente possa ter corroborado com você nessa questão e vamos vibrar para que você encontre meios de educá-los ou de educar esse irmão que está aí sobre a tutela de teu filho, né? Delson, eu gostaria ainda de complementar com uma sugestão que eu acabei esquecendo, não é? Bem dentro dessa sua perspectiva aí de levar para a evangelização e tal, às vezes a criança é muito pequena ainda, essa aí já tem 3 anos, já dá. Mas às vezes é um bebê, por exemplo, que eu tenho uma experiência, eu vou ter que falar, né? Eu tive uma experiência dentro do meu próprio lar, não é? Quando a minha filha mais nova nasceu, com meses ainda, o pai pegou, meu marido pegou a filha, ele estava há meses fazendo um treinamento pela Petrobras no Rio, e fazia meses que não havia. Quando ele chegou em casa e pegou-a, todo carinhoso, todo saudoso, ela deu um tapa no rosto dele. Então, ali ficou muito marcado que eram inimigos, não é? Ficou muito claro que eram inimigos. A partir daquele dia, semanalmente, eu passei a levá-la para tomar passe, fazer o tratamento da fluidoterapia no centro espírita. Então, eu faço a mesma recomendação a você, meu amigo. Se você for espírita, e eu acho que é, porque está aqui pelo canal, está nos vendo, leve seu filho, melhor dizendo, para tomar passe semanalmente. O passe ajuda muito. A troca de energia é importante. O que mais, Roberto? Tem uma pergunta que chegou agora. Isso, a Vida colocou agora para vocês. A Covid vai nos ajudar na evolução? Com certeza. Esse é o propósito. Nós não tenhamos dúvida de que fomos nós que atraímos essa virulência para o nosso planeta. Não é? Já existe, segundo o Divaldo, existe mais de 200 mil tipos de vírus que ainda não foram catalogados pela ciência. E somos nós, com as nossas vibrações, com os nossos
maus pensamentos que atraímos essa virulência para nós. Agora, ela vai nos ajudar, essa virulência, essa pandemia vai nos ajudar na evolução? Com certeza. Vai ajudar a todos? Não, não vai. Vai ajudar a todos os que estiverem dispostos, abertos para, observando essa situação, possam se transformar em pessoas melhores. Nós já ouvimos muitos depoimentos de pessoas que passaram pela situação do Covid, pela doença, pelo internamento, pelo leito de UTI, pelo leito de hospital ou pelo isolamento na sua própria casa, e dizem que agora, com certeza, serão pessoas melhores. Os outros que ainda não foram infectados, por exemplo, estão tendo a oportunidade da solidariedade, não é? De ajudar os vizinhos, os parentes, fazendo compras, indo à farmácia, sendo mais solidários uns com os outros. Então, de forma geral, nós aprenderemos muita coisa com essa pandemia. Será suficiente? Não sabemos. Não sabemos. Porque, com certeza, uma coisa eu digo, com certeza, essa transformação não chegará à maioria ou à maior parte dos habitantes do planeta Terra. Não chegará. Mas chegará a muitos, o que já é muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui do Face, e ela diz assim, Eunice Teixeira está fazendo a pergunta. Ela diz, tem um vizinho que perdeu um ente querido gêmeo. Tento consolar com um pouco do entendimento espiritual que tenho, mas eles pertencem a outra religião e não compreendem, sofrendo desesperadamente com esse desencarne. Então faço somente orações por eles, respeitando o seu momento. Estou agindo certo? Certíssimo, minha amiga. Certíssimo. Nós precisamos respeitar as crenças de cada um. O que nós não podemos ser é omissos. Você não está sendo omissa, você tentou auxiliar, levando o seu conhecimento espírita até essa pessoa. Se ela não tem a condição de compreender ainda, façamos o que é e o que você já está fazendo, faça o que é possível fazer, ore. É o recurso mais importante, mais barato e mais acessível que nós dispomos nesse momento, a oração. Oremos, quando eu digo oremos, é porque é importante que você envolva outras pessoas, né, nesse processo de oração por essa criatura que sofre. Você está certa. O Fred Quintal, ele volta a manifestar lá em Minas Gerais e ele diz assim, obrigado, minha irmã, que Jesus te abençoe. Recado para você. Oh, maravilha, meu irmão, não tem coisa melhor do que a gente ouvir um Deus te abençoe. Arrepia, é emocionante. Muito obrigada. Ok. Agradecemos ao nosso amigo, o Wilson, né, que ele trouxe uma pergunta pela sua participação, lá da nossa terrinha do Ceará Mirim. Oh, beleza. Tem mais uma questão aqui, que Lúcia, sem ser a nossa Lúcia também palestrante, é outra Lúcia. Readquirimos todas as lembranças do passado assim que morremos? Não, minha amiga. Segundo os nossos queridos imortais, em O Livro dos Espíritos, basta procurar lá Esquecimento do Passado, no Livro dos Espíritos. Segundo eles, de imediato, nós não temos a condição de readquirir imediatamente as lembranças do que vivemos, do que fizemos, do que deixamos de fazer, porque isso seria um choque muito grande. Nós sabemos que nós precisamos, existe o remédio alopata e o remédio homeopata. Quando nós voltamos para a pátria espiritual, nós começamos a ter as lembranças do que fomos, né, como se estivéssemos tomando um remédio alopata, em doses minúsculas, em pequenas dosagens.
À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos aclarando, não é, a nossa mente espiritual, nós vamos tendo acesso a essas informações. Então, isso é um processo lento, não é, mas gradativo. Só para complementar aí o que você disse, Naíta, a pergunta, Ivaíta, a pergunta 395 diz: podemos ter revelações sobre nossas existências anteriores? Aí os espíritos respondem que nem sempre, né? É aquilo que você disse. Muitos, porém, sabem o que foram e o que fizeram, se lhes for permitido dizê-lo abertamente. Faria interessantes revelações a respeito do passado. Ou seja, muitas das coisas ainda nos faltam faculdade para esse entendimento. Esta faculdade a gente não vai adquirir no plano espiritual só pelo desencarne momentâneo. A gente vai chegar no desencarne exatamente com a faculdade que nós temos aqui. Não é isso mesmo? Exatamente. Exato. Meus queridos, temos mais uma pergunta? Tem uma aqui, vamos nessa aqui. Quem decide nosso momento de reencarnação? Somos nós ou somos determinados? Meu querido Nizário, segundo as informações espirituais que nos chegam, as reencarnações compulsórias não existem mais. As reencarnações compulsórias eram aquelas, ou são aquelas, se for o caso de ainda existir, não é? Porque às vezes as informações chegam, mas não são informações corretas 100%, não é? As reencarnações compulsórias eram aquelas que, mesmo a despeito de você não querer, como havia necessidade, você era obrigado a reencarnar, não é? Isso era uma decisão do plano espiritual, uma decisão do seu mentor, junto com toda a equipe espiritual responsável pelo processo de reencarnação. Mas o normal é que nós, em conjunto com os nossos amigos espirituais no plano espiritual, decidamos o momento da nossa reencarnação. É claro que muitos de nós relutamos. Eu mesma costumo brincar dizendo que quando eu desencarnar, eu não vou querer reencarnar nem tão cedo. Vou querer reencarnar somente quando a Terra estiver bem regenerada. Mas nós sabemos que não é assim. Quando nós chegarmos lá, muitos de nós vamos pedir para reencarnar rapidamente, para continuar uma obra aqui, porque isso é muito relativo, depende de cada um de nós, depende do estágio evolutivo em que estejamos. Muitos de nós vamos pedir para reencarnar rapidamente, outros vão relutar, vão ter medo, não é? E é isso que explica, por exemplo, alguns abortos espontâneos, né? São espíritos que já estão no processo de reencarnação, têm medo e voltam, né? Então, esse momento da reencarnação é um momento que vai ser planejado conjuntamente com a equipe espiritual que estará nos conduzindo, de acordo com a nossa necessidade. Então, Delson, por exemplo, pode desencarnar hoje, que não é meu desejo, viu, Delson, de jeito nenhum, mas se você desencarnar hoje, você pode perfeitamente, com a sua evolução, com o seu nível evolutivo, chegar lá e pedir, olha, eu quero reencarnar rapidamente porque eu preciso auxiliar no processo de regeneração da Terra. Eu quero auxiliar no processo de regeneração da Terra. Então, eu quero voltar lá para o centro espírita, ser trabalhador daquele centro espírita que eu ajudei, que eu fui dirigente durante muito tempo, quero ir para lá, quero trabalhar. Já eu, que sou medrosa, tenho medo da infância carnal, né, da infância física, se eu desencarnar hoje, eu vou chegar lá tentando negociar para ficar o máximo de tempo possível lá. Mas os espíritos que vão me orientar vão me dizer, certamente vão me auxiliar a compreender qual será o momento adequado para que eu reencarne de acordo com a minha necessidade. E como eu vou estar com a compreensão mais aberta,
eu vou ceder e vou, no momento que eles acharem propício, eu vou reencarnar. Então, isso depende muito de espírito para espírito, de necessidade para necessidade. Ok, Nizari? É interessante que o professor Cosme Massi, ele faz uma exposição mais ou menos dessa questão, uma exposição maravilhosa dessa questão, e ele diz que aqui na atual encarnação, quanto mais evoluirmos moralmente, espiritualmente, intelectualmente, mas nós vamos afastando esse tempo de encarnação, porque nós vamos ficar nos preparando para viver muito mais tempo no plano espiritual. Então, isso. Ele faz essa abordagem que eu acho muito interessante para nós. E só sobre o bate-volta, que é aquele espírito compulsório, que encarna compulsoriamente, em poucas palavras, muitas das vezes esse espírito não tinha conhecimento nem que desencarnou. Ele já voltaria. Exatamente. Não é exato? Não é isso? É o que nos diz a literatura aí. Então, fica aí esse esclarecimento do nosso professor, a qual me tornei aluno, né, Cosme Massi, que muito nos enriquece com sua verba, com suas oratórias. A amiga Eunice, ela diz assim, gratidão, Deus abençoe e continue aumentando esse foco de luz. Meus amigos... Graças a Deus. Que maravilha. Muito obrigada por mim, por Delso, por Roberto, por toda a equipe do Grupo Caritativo São Francisco de Assis. E vamos ter mais uma surpresa hoje, viu? Fiquei sabendo aqui nos bastidores que teremos uma grande surpresa. Pedimos desculpas aos nossos irmãos. De repente ficou muito baixo, Roberto. Não estou ouvindo. Não está conseguindo me ouvir? Eu estou ouvindo bem. Não sei o que houve com o meu telefone. Melhorou você, Ivaíta? Talvez. E a voz de Deus? Para você. Ivaíta, você está me ouvindo bem? Eu ouvi o que você falou agora, baixinho, mas ouvi. Pode falar. Retransmita, por favor. Então, eu acho que com a sua transmissão. Mas eu estou falando que nós teremos ainda uma surpresa na nossa transmissão, uma surpresa maravilhosa que eu fiquei sabendo agora há pouco. E vou pedir desculpa aos nossos irmãos pelo tempo em não responder outras perguntas, agora verbalmente, mas tentaremos responder nas mensagens de texto do Face. Pedimos agora a Vida Júnior que coloque a nossa surpresa maravilhosa da manhã aqui conosco. Já desconfio. Bom dia! Bom dia! Uma manhã maravilhosa, de muita paz e muita luz. Que o Mestre Jesus abençoe a todos vocês. Delton, prazer lhe conhecer. Palestra linda, Ivaíta, você, Delso, também. Obrigado por estar fazendo essa parceria com o Grupo Caritativo. Você não me conhece, mas vai conhecer de pertinho. Eu quero desejar a todos vocês, a essa caravana do São Francisco, que mesmo com as portas fechadas, estamos abertos, né? Para quem me conhece, eu não sou muito de... Eu sempre falo como é o nome? De redes sociais, né? Eu sempre falo das redes sociais, né, Ivaíta, que você me conhece, você sabe, né, que eu não sou chegada a redes sociais. Mas estou me curvando diante dela, nesses momentos, é onde estamos sendo acalentados por tantos irmãos. Delcio eu não conhecia, conheci hoje, aí, e podendo levar a mensagem de Jesus para tantas pessoas. Eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço aí, e um prazer estar te conhecendo, mesmo virtualmente. A esse grupo de irmãos, caravaneiros de Francisco, que não tem deixado a Roberto, a Nizário, Vida Júnior, os palestrantes, os exordistas. Eu só tenho a agradecer.
e pedir misericórdia a Deus por todos aqueles que estão necessitando dessas palavras de amor, de consolo, né? Pedimos hoje também, alguns a gente sabe números, alguns nós sabemos nomes. Então, hoje eu vou deixar só isso aqui, tá? Porque eu não podia nem entrar, na verdade, meu coração está saindo pela boca, vocês não têm noção do jeito que eu estou aqui. Eu tenho. Quem for fazer a prece final, eu já peço pelo pai da nossa amiguinha Lívia, que está necessitado de amparo, a mãe de nosso irmão Vavá, que está necessitada também de amparo, o cunhado também está necessitado de amparo na UTI, e não está grave, mas também está precisando do nosso consolo. Ela não gosta nem que exponha, mas prece, eu acho que nunca é demais, pela netinha da nossa irmã Rô, que também foi vítima dessa Covid. Tem menos de um ano, vai fazer um ano no dia 26. Então, meu Deus, eu só tenho a agradecer a vocês, a todos vocês que estão. Parabéns por estar levando o meu filho, ou mais velho ou mais novo, né? Porque todos sabem que o São Francisco é meu filho. O meu abraço a todos. A minha saudade é muita. E peço a Deus que aqueles que não tiverem na linha de frente do desencarne, que possa abrandar os corações de seus entes queridos, que acalmem. Eu vou passar agora de novo a bola para alguém, porque quem sabe do que eu estou passando sabe como é que eu estou aqui agora. Então, eu queria muito matar essa saudade. Muito, muito, muito. Vocês não têm noção como eu queria matar essa saudade, que eu tenho de tudo. Um beijo, meus amores. Roberto, eu não sei com quem você vai jogar a bola aí, mas Delson, obrigada. Gratidão. Vaíta, minha irmã querida, que há 20 anos aqui na casa de Francisco, chorando e rindo, né? Uma no ombro da outra. É verdade. Então, só tenho a agradecer a todos vocês por esse momento de estar levando amor e a palavra bendita a todos aqueles que necessitam. Que a gente não pense nem um segundo em cortar nem um pedacinho da nossa cruz, porque senão a gente não atravessa para o outro lado. Carreguemos nossa cruz de acordo com o que o nosso Senhor nos dá. Tá certo? Eu estou fazendo de tudo para mim não ser cortada, porque eu quero atravessar. Pois um beijo, meus amores, fiquem com Deus, e Jesus abençoe. Roberto, querido, a bola é com você aí. Não sei para quem você vai chutar o gol aí, mas a bola agora está com você. Obrigado, meus amores. Fiquem com Deus. Beijo, um grande abraço. Você Deus sabe ampare como eu te todos amo. vocês. Dá um beijo em Lívia, Vaíta. Surpresa maravilhosa. Não estou escutando ninguém. Agora eu estou sabendo por que eu tive problema com a minha imagem. Eu não estou escutando ninguém. Surpresa, eu ia estar chorando aqui. Mas não está ouvindo, não. Está sem sair o som. Se tiverem Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Roberto. Ok. Eu estou falando que agora eu estou sabendo por que minha imagem não ficou aberta. Porque tinha essa surpresa e eu ia ter que chorar aqui na frente de todo mundo. Que maravilha, que maravilha. Um beijo para a Cláudia. Ela estava demorando ela fazer isso. Pois é. Estava fazendo falta a gente aqui. Eu espero que agora ela possa, vez por outra, participar das nossas transmissões com esse calor que ela tem, essa alegria contagiante para todos nós. Meus queridos irmãos, gostaria de agradecer a todos vocês. Ela ainda está por aqui, né? Muito bem.
Que Jesus possa nos abençoar sempre, essa parceria que nós estamos fortalecendo todos os dias. Delso, realmente faz pouco tempo que a gente se conhece, mas todas as noites nesse convívio, nos trazendo um pedacinho da casa dele com a Marília. Então, parece até que é de muitos anos que a gente se conhece, né? E outros irmãos que a gente se conheceu com a parceria com o Frei Fabiano de Cristo, Maria do Pão. A gente fez uma parceria muito boa, graças a Deus. E Vaíta dispensa os comentários, né? Ela já falou 20 anos, eu ainda estava, não sei nem por onde, quando ela já andava lendo pelo São Francisco. Pois então, um grande abraço para vocês. Gostaria que vocês fizessem suas considerações finais para a gente nos despedir dos nossos ouvintes. Então, eu vou fazer, porque Ivaíta vai fazer a prece final, né? E eu que agradeço aí a Cláudia, foi um prazer conhecê-lo. Já conhecia de nome, né? Porque sempre vejo falar aqui nos nossos estudos da Cláudia, e estamos vibrando muito por ela, por todos, por trabalho do centro, das casas espíritas, trabalho importante, né? na nossa conscientização, na nossa redenção. E agradeço a você, Roberto, a todos os amigos aí pelas oportunidades, que possamos estar juntos, né, para as próximas oportunidades aí. Vou lembrando a todos que hoje à noite farei também uma live lá para Minas Gerais. Vou falar um pouco do capítulo 2 do Evangelho. O meu reino não é deste mundo. Então, eu convido quem estiver na audiência e quiser participar, seja bem-vindo. É lá com o nosso amigo Fuede, lá em Minas Gerais, para o Centro Espírita, para o Grupo Espírita Eurípides Bassanufo. Um abraço a todos, um bom dia, uma boa semana. A você, Vaíta, pela oportunidade de aprender com você essas maravilhosas palavras que você nos disseram aí, e a todos os ouvintes nós deixamos aí um cordial abraço a todos. Fiquem com Deus e muita paz e luz a todos. Um abraço, Delson, foi um prazer te conhecer, que Jesus continue te fortalecendo. Nós estaremos sempre por aqui, Roberto sabe disso, mensalmente estamos aqui. Enfim, que o trabalho continue cada vez mais forte e consolador. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Grande abraço a todos. Boa semana, excelente semana para todos nós. Lembrando que nós já fizemos realmente a nossa prece final, com o Ivaíta já nos trouxe a prece final, mas teremos ainda a sala de passe virtual aberta na nossa rádio Portal de Luz, tanto pelo aplicativo como acessando radioportaldeluz.com.br. Assim que a gente terminar essa transmissão, irá acontecer. A todos vocês, um ótimo final de semana, aquele forte abraço, beijo no coração de todos. Valeu, pessoal, um abraço.